Pronto. Se você não me lembra... Fechou. Beleza, deixa guardadinho aí, tá? Show. Aí agora você apaga essa planilha de atividade. Pode clicar no X vermelho, vamos apagar essa planilha. Ai, querido, sério? Apaga ela, calma. Pode Pode? apagar, gente. Pode. Excluir, né? Peraí. Tadinha, calma. Vai dar tudo certo. No X vermelho. Se não der certo, a gente volta, backup. Mas eu acho que vai ser o melhor caminho que eu estou te falando. Vamos responder aqui no meio aqui, sobre o caso do Salvar. A questão do Paulo aqui, se ele já apresentava a discussão, acho que a espaço saúde, o ato do vereador, é obrigado a disponibilizar. Agora, você vai lá no F6 e a gente vai desabilitar essa planilha aí. Deixa eu desabilitar. Eu acho que vai ser o melhor caminho, tá? Aí vai do lado esquerdo ali, planilha de serviços. Não, é que isso pode acontecer. Então, o cara já tem uma lesão no pulmão, alguma coisa. Aí ele passa para o especialista na admissão. Desabilita ali aquele parâmetro, utiliza a planilha de serviço. Não atrapalha o trabalho e libera a admissão do ASO. Isso vai fazer parte, vai ser um anexo do ASO dele. É onde tem que desabilitar? Esse laudo. Ali, ó, utiliza a planilha de serviço. No prontuário médico dele. Beleza. Quando eu for demitido, ok. eu fizer a baixa de tórax, vai aparecer a lesão do pulmão. A gente vai usar só a de atividade, que a de atividade vai dar o resultado que o Pedro precisa. Clique em OK. Uhum, claro. Gostei da definição. Eu não tenho que passar de novo ele por um especialista. Não. Isso. Tá. Então, o que eu estou orientando é o seguinte. Primeiro, levantar evidências da admissão, para a gente entender o que aconteceu. Posteriormente, ele vai ter que... Se não tiver evidência disso, aí puta problema. Aí a gente vai ter que passar por um médico para tentar caracterizar que aquilo não tem a ver com... Não é um processo que se desenvolveu por conta da atividade laboral do cara. Vivi? Oi, estou aqui, estou te esperando. Tá? Já foi aqui. Tá, agora vamos lá, fecha aqui na abazinha, essa planilha. Fechar aqui? Abre o arquivo de Excel que você salvou. Como que isso foi comunicado? Não agora. Na admissão. Porque isso na admissão tem que ser formal por parte da clínica. E acontece, não é comum. Aí, tá, abre o Excelzinho que a gente gerou, tá? Uhum. Não força dela. Porque o administrativo era outro, né? Esse cara foi admitido quando? Abriu aqui como uma pasta, é isso mesmo? Não, a planilha que você salvou, não é isso aí não. Você salvou uma planilha de Excel. Você salvou assim, planilha de serviço 042. Aí, ó, abre ela. Não sabe a história.
Com certeza, tem um problema do cara aqui. Isso tem lá, então. Então, a Gabriela, entrar em contato com a Benedete. Isso. Como foi? Aí aumenta aí as colunas. Né? Oi? Aumenta aí as colunas. Estão me pedindo aqui como que foi feita a liberação do admissional. Se foi um admissional liberado com base no alvo, Isso. eu vou encaminhar o cara. Seleciona tudo. Seleciona tudo e aumenta a largura. E o cara vai dar o admissional. Seleciona tudo ali na... Tá, entendi. Tá, vai do seu jeito. Salva ela do jeito que você arrumou aí. Ele vai com isso lá na Bened e emite o laço. Tá? Então, essa é a primeira Beleza. Oi? Agora, vamos voltar lá no sistema. Deixa aberto por enquanto? Oi, meu amor. Deixa aberto por enquanto? Pode deixar. Tá. Aí, você vai lá como se fosse importar a planilha novamente. Só que agora você vai escolher atividades. Vamos lá. Tá. Orçamento, né? Isso, meu amor. Orçamento. Não, orçamento não, perdão. Projeto. Projeto. Importações. Peraí. Planilha de atividade. Isso é lá de julho, né, de 22. A admissão do carro. Importações? Aí, tarefas via Excel. Esse daqui? Tá. Peraí. Não é verdade. Esse carro estava nessa galeria. Aí você vai selecionar, tá vendo aí? Planilha de atividade, vai vincular esse arquivo aí que a gente exportou. Vai contar com a situação hoje e falar como foi a admissão desse carro. Tá. Entendi. Você já A gente vai fazer a mesma importação, só que a gente vai importar na outra planilha, né? Isso. Então, vamos lá. Código, né? Você vinculou o arquivo, não, esqueceu. Ah, tem que ir já salvar, já colocar aqui? Vincula ele aí, esse novo que a gente criou. Não, porque ela está afirmando que ele teve alteração. Aí acho que você vai ter que abrir ali o tipo do arquivo, porque eu acho que você salvou em CSV. Aqui embaixo. E a gente continua com essa. O tipo na hora de importar. Tá? Não. Não, meu amor, ali embaixo o arquivo não está aparecendo porque ele deve estar salvo em outra extensão. Ali embaixo, perto do botão abrir. Ah, tá. Aqui? Não, aqui, ó. A parte dessa daqui, ó. XLSX. Tá. Tá. Ela tá aí. Tá. Certo. Vai ter que anotar as colunas. Deixa eu anotar para você, abrir. Ó, código tá na 1. Peraí, deixa eu anotar. Descrição tá na 3. Não, descrição não. Peraí. Código 2 é o... Não, 3 é o nome. 4, descrição. A 2 está a composição. A quantidade está na 1, 2, 3, 4, 5. A quantidade está na 5. Pronto. E o valor cotado não é o seu caso, não vai ter, não. Beleza. Fecha? Pode fechar, anotei para você. Tudo bem, Legal. Esqueci de ver qual é a linha. Eita, peraí. Deixa eu ver. A linha que começa. Abre aí de novo. Deu uma alteração. Começa na linha 7. 7. Tá, beleza. Fechei, tá? Tá.
Só que ela fala também que essa operação já tinha sido verificada na admissão. Tá, então a gente seleciona. Isso. Agora, Ali o código está na 1, eu vou dizer, o nome está na 3, a descrição está na 4, Ana Gabriela. a quantidade está na 5, Então, a unidade a gente nem precisa. Bota 6, pode botar 6. A descrição completa é a 4, não, aí ela e o código da composição está no 2. É só isso. Ah, e a linha inicial ali do lado onde está o arquivo é a linha 7. o telefone para a administrativa. Isso. Pronto, clique em executar. O procedimento, né, então, se a gente quer contratar aquela pessoa, a gente manda para o especialista, então, para emitir um áudio que não é uma condição que é existente e que não vai afetar o trabalho dele. Depois a gente usa isso na hora de organizar, porque essa operação vai aparecer. Clica ali em erros e avisos. Então, Só para eu conferir se é aquela informação do BDI. Clique em bloco de notas. já teve a operação digital. Quando que você me informou disso, eu vou executar o laudo. Acho que sim. Aumenta só um pouquinho esse log aí. A informação do BDI. Porém, Desce até embaixo só para eu ver se é só o BDI. foi Felipe, É isso mesmo. Pronto, só fechar. agosto de 2022. Fechar. Aí clique em calcular. Se eu desse um suporte aí para mim, ó, Isso. Gabriela. Deu o que você tem ali. Fechar. Eles têm e-mail. Eu não fui informado de nada. Até procurei aqui nos meus e-mails. Não tem nenhuma informação para mim. Agora, abre a planilha de atividades. Tá? A planilha que estava aberta. Não, a do sistema mesmo. Foi A fazer do sistema. No demissional apareceu a alteração. Orçamento, Travaram na emissão do planilha de atividades. Você vai usar essa daí. Aí o valor de custo dela é 25 milhões. Lá em cima, tá vendo que lá na barra ele atualizou? 25 milhões e uns quebrados, mais em torno de quase 5 milhões de PDI e 30 milhões de projeto. Beleza? Beleza. A única coisa que a gente vai ter que lançar de novo é o cronograma, mas é pouca coisa. Tá. Pelo que eu vi lá, é pouco, né? Você lembra como lança? Ai, calma. Então, Eu tenho que soltar em algum lugar. Vai na fé, para validar o promotor. Vai tranquilo. Fique tranquila, vai dar tudo certo. O que pode mais acontecer é o Pedro querer puxar minha orelha porque o sistema não tem alguma coisa que ele acha importante. É isso que eu estou com medo. Estão ainda naquilo ainda? Ai. Estava estudando ainda? Não. A gente está aqui Não. outra planilha de atividade para poder... Para gerar aquele documento. Isso, Gerar aquela informação que ele precisa. Ele está me ouvindo? Tá te ouvindo. Tá. É para a gente estar criando a planilha pela atividade para poder você ter aquela informação do recurso. Pela de serviço não vai aparecer. Tá bom. Mas é isso aí, não perde muito tempo isso aí não, também. Se não vai fazer agora, depois... Não, tudo bem, eu só queria mostrar onde é que é e aí a gente vai seguindo, não tem problema não. É o F6? Não, você vai no anexo. Aqui, ó, o anexo da planilha. Cronograma. Peraí. Anexos. Tá. Agora eu vou ter que abrir de novo. Aí você vai clicar lá em projeto, botar o percentual, só para poder a gente gerar a informação lá. Enquanto você faz isso, deixa você fazer o primeiro que eu vou esperar. E aí eu vou encher minha garrafinha de gelo, porque a água já está quente já. Meu Deus. Que calor. Onde é que eu vou testar? Pronto.
Clica em cima. Clica em cima e você lança o cronograma do projeto. Tá. Aí, olha só, vamos lá. Sim. Esse cronograma aí, ele já é um pouquinho diferente no sentido de, ele tem a linha base. Então, esse cronograma que você vai lançar aí é a linha base, não é isso? É. Aí você vai lançar ele na linha do previsto, e depois a gente vai copiar para a linha base. Tá. Tá? Uhum. A planilha de atividades, ela é mais completa, ela tem mais funcionalidades, entendeu? Eu ia utilizar ela para o planejamento, mas a gente pode utilizar aí também. Aí você vai clicar na linha do percentual lá do previsto. Salvar. Isso. Aí depois você clica lá no 1.02, serviços preliminares, e lança o cronograma dos serviços preliminares, tá? E assim depois você bota na pavimentação e assim sucessivamente. Tá bom. Vou pegar a gelo para botar na minha água e volto rápido. Tá bom. Ai. Voltei. Já foi tudo. Foi? Isso. Aí agora você manda calcular o cronograma na calculadora.
Para, Samuel. Fazendo graça. Foi? Foi, né? Beleza. Aí agora, você... Tá. Aí agora a gente vai fazer o seguinte. Para a gente conseguir calcular a mão de obra a mão de obra dos equipamentos, quer dizer, mão de obra dos equipamentos é ótimo. As horas do equipamento e a mão de obra, a gente precisa inserir um calendário, tá? Esse calendário que é para cálculo de mão de obra, ele é feito por tipo de, por exemplo, os equipamentos é um calendário e a mão de obra é outro, ou o mesmo calendário para a obra toda? Peraí, repete de novo, por favor. O calendário da obra, o calendário, ele é igual para todos os recursos, tanto para equipamento, para mão de obra, ele é para a obra por completo? Sim, porque... Tá, beleza. Aí, naquele menu ali, funções principais, você tem na terceira coluna 3 bolinhas e tem assim, outros. Peraí, aonde? Funções principais já está selecionada, e tem a terceira coluna de botões. Aí tem um botão assim chamado outros, tem assim, por nível, etapa e serviços, e tem outros. Peraí, tá. Desce o mouse um pouquinho. Aí, clica aí. Tem ali subprojeto. Do projeto não, calendário de atividade, perdão. Isso. Aí, o que você vai fazer? Tem um calendário geral aí, tá vendo? Você vai clicar no primeiro botãozinho para ele carregar o calendário automático dos parâmetros que você botou. Aqui? É. Isso aí. Peraí. Uhum. Isso. Aí ele preencheu lá. Você não colocou que o número de horas era 10 horas? Isso. Aí ele colocou que, como a sua carga horária são de 10 horas, e por enquanto é apenas um turno, certo? E Isso. ele calculou o número de dias, porque lá você não colocou que trabalha sábado, domingo e feriado. Uhum. Lembra do parâmetro? Uhum. Então, no período 1, ele calculou 22 dias, no período 2, 21, 21, 22, provavelmente aí os meses que tem 30 e 31. Certo. Ok? Pode clicar em OK. Tá. Agora, o Pedro tinha perguntado o seguinte: eu consigo ver a quantidade de pessoas? Consegue. Como é que você faz isso? Você vai. Pega essa barra de rolagem da esquerda. Aliás, está vendo esse anexo do cronograma? Fecha ele lá do lado direito, no xizinho. Posso deixar aqui? Pode. Peraí.
Pronto. Isso. Agora, você vai subir a rolagem. Aí você vai selecionar ali, pega esse serviço de... Aumenta essa coluna de nome, só para a gente ver a descrição do serviço. Aumenta um pouquinho essa coluna nome. Isso. Barracão obra. Tá. Aí você vai selecionar essa linha do barracão. Essa aí tem mão de obra, não tem? Tem sim. Seleciona essa linha do barracão. Isso é um exemplo, né? Selecionar a linha do barracão. Isso. Vai no anexo. Seleciona a linha. Ah, tá. Vai no anexo. Anexos. Alocação de recursos. Alocação de recursos. Isso. Isso. Primeiro você vai calcular a alocação. Então, você vai do lado no menu processos. Primeiro vai no processo. Então, você clicaram, né? Não precisa, é só mudar o menu, só clicar no outro menu que ele já some daí. Isso. Tem aí alocação de recursos, isso aí. Peraí. Calcular alocação de recursos. Deseja calcular a equipe para todos os serviços? Sim, desejo. Isso. Ok. Agora você vai no anexo alocação de recursos. Previsto. Isso. Aí você vai fazer aquele mesmo esquema do cronograma, você vai arrastar a linha do anexo e botar na cruzinha da lateral. Isso. Pronto. Aí você tem aí, ó, mão de obra de carpinteiro. Eu preciso de 2,24 carpinteiros para cumprir. Aumenta ali a coluna aumenta a coluna ali essa coluna aí do período 1. Isso. Então, aí, ó, a mão de obra de carpinteiro, né? O sistema te dá a quantidade de recursos que eu preciso, tá? Só que, peraí. Ai, meu Deus, cadê meu mouse? Estou perdida aqui. Eu mudei o computador de lugar e agora o mouse está vindo pelo outro lado, aí já viu, né? Mudou a cor do capim e complicou para mim. Eu sou perdidinho isso aqui. Eu falo besteira pra caramba, não esquenta não. Então, aqui eu tenho mão de obra de carpinteiro de esquadria. Estou enxergando. Esquadrias de madeira. Eu tenho. Quantos carpinteiros eu preciso? 2,24. Só que eu não divido um homem em 2,24, né? E aí eu tenho como arredondar isso. Como que eu faço? Eu vou lá no processo. Peraí, tá? Tá. Vai em processo, né? Alocação de recursos, tem uma função lá chamada arredondar.
E aí ele vai arredondar esse cara aí. Alocação de recursos. Ele vai arredondar. Isso. Sim. Ok. Já calculou. Isso. Aí o que que vai acontecer, tá? Quantos carpinteiros eu preciso para executar barracão no primeiro mês? Eu preciso de 3 carpinteiros que vão trabalhar com a jornada de 10 horas. E Certo. eles vão cumprir juntos 493 horas,34. Certo. É isso que o Pedro queria, né? Isso mesmo. Então, ele consegue aí consultar na tela a quantidade de recursos que ele vai precisar alocar. E para... Fala. Isso aí é o previsto conforme a gente ainda está na fase do orçamento, né? Isso. Então, na hora que ele vai executar, é outra história. Se ele vai decidir dobrar esse efetivo para aumentar a velocidade, aí é outra história. Mas, inicialmente, para cumprir o que o cliente pediu, a cada período nesse primeiro período são 3 carpinteiros e no período 2, 2 carpinteiros. Tá. E se eu quiser, por exemplo, exportar isso daqui? Isso daí, deixa eu ver, acho que você consegue exportar lá pela visão da alocação, se eu não me engano. Vamos dar uma olhada lá. Fica lá no menu planejamento, porque aqui pela planilha de atividades, eu consigo ter atalhos para enxergar as funções, em vez de eu ficar trocando de menu. Quando eu quero enxergar a função completa, eu vou lá no menu planejamento, lá em cima, tem aí alocação de recursos em algum lugar. Ah lá, o último botão. Eu acho que lá dá para exportar. De recursos. Isso, abre aí, clica na setinha. Peraí. Tá vendo? Eu posso fazer o atalho, selecionando, aí clica lá em previsto. Eu não sei se essa janela eu consigo ter uma exportação, vamos ver. Eu consigo, talvez, exportar para o quadro de permanência, eu consigo exportar a alocação, eu vou te mostrar. Daí acho que eu não consigo exportar, não. O que eu posso fazer é exportar para o quadro de permanência, e aí você consegue exportar esse HH. Vamos fazer um teste. Tá, e se eu fizer aquele esqueminha que você tinha falado inicialmente do histograma, a gente consegue fazer isso? No histograma, ele vai te mostrar só a quantidade de horas, não vai te mostrar a quantidade de recursos, não. Seleciona ali barracão, a linha do barracão. Não, tá. Eu acho que você só consegue exportar para o Excel se você exportar para o quadro. Deixa eu conferir aqui. Se você exportar para o quadro, aí você consegue. Deixa eu ver, peraí. Deixa a titia ver aqui. Titia ver. Só pergunta de prova, povo. Não, porque eu vou fazendo, eu atendo cliente de todos os tipos, gente. Entendi. Aí eu tenho, o último cliente que eu atendi, ele fazia condomínio residencial, era casa, não tem nada a ver com isso aí. Aí eu falei, meu Deus, aí eu fui aprender a construir casa, aprendi. Pode só pegar o diploma agora, então. Eu posso pegar o diploma. Aí a gente bota no quadro e o quadro exporta. Tá, peraí. Aí, o que você faz? Aí você pode. Pelo quadro, você vai ter uma visão mais resumida. Quando eu puder, tu fala, tá? Pode falar. Tá. Aí, seleciona para mim ali, barracão. Peraí. Isso.
Aí vai ali em processos, novamente. Isso. É alocação de recursos. Não, primeiro botão, alocação de recursos, primeira função. Exportar a alocação para o quadro de permanência. Isso a gente está fazendo para um serviço, tá? Você pode fazer para vários ao mesmo tempo. Para vários, eu tinha só que selecionar aquele X todo, né? Isso, só selecionar tudo. Certo. Só clicar aí agora. Tá. Aí, sobrescrever permanência, a gente não tem nada lá ainda, então a gente pode marcar, salvar o cálculo da alocação e mandar ele calcular o projeto também. Marca essas duas caixinhas. Isso. Tá. Clique em executar. Espera aí. Uhum. Fechar. Vamos lá no botão do planejamento, no menu do planejamento. Tem um botão... É aí? Acho que é o botão, peraí. Mudou o botão de lugar, não. Não botou o botão de lugar, peraí. O SEGA. Acabei de olhar ele, gente. Peraí. Eu acho que você... É no menu orçamento, perdão. É no orçamento que fica aí. Fica lá. Quadro de permanência. Pode clicar, executar ali, clica 2 vezes no filtro, ou você pode clicar uma vez e marcar essa flag que vai aparecer embaixo. Sempre usar este filtro ao abrir a visão. Que aí ele não abre essa caixinha de filtro, ele abre direto, sabe? Aí, ó. Então, ele pegou todo mundo que estava... Pega o cara que a gente estava vendo ele, o nome dele? Obra de carpinteiro. Mão de obra de carpinteiro. Procura lá ele aí que você vai achar. Desce aí um pouquinho. Equipamento, desce um pouquinho. Desce. Tá lá para baixo. Você pode até encolher lá o menu se você quiser. Sabe como é que encolhe? Se você quiser encolher, você clica na setinha onde está... Desce aí, vai estar lá embaixo. Aí, mão de obra horista. Aí, ele aí. Mão de obra, cadê ele? Desce um pouquinho. Cadê o carpinteiro, Aqui. gente? Aí, ó. Tá vendo? Aí, no quadro, ele me diz aí, ó, que o pico são de 3 caras, tá vendo? Isso. Sendo uma jornada de 220, total geral são 5 caras para entregar o serviço. Tá. 3 no primeiro período e 2 no segundo período. Essa visão aí você consegue exportar para Excel. Ali, ó. No menuzinho onde está o menu anexo, tem um quadradinho, é sempre o mesmo ícone, com o tempo você vai gravar. Tem um quadradinho com a setinha azul. Ali você exporta para Excel. Esse? Do lado... mais para cima, é o de cima. Ah, tá. Aí clica na setinha, isso aí você exporta. Tá. Então, ele consegue te dar, tá vendo? O quadro. Quanto que você vai precisar inicialmente, isso aí você pode apresentar para o seu cliente, entendeu? Uhum. Aí, se você depois, quando for fazer o planejamento, eu tenho 5 caras para fazer. Mas se eu fizer no primeiro mês e botar os 5 para fazer, eu acho que eu consigo entregar mais rápido. Aí, depois a gente vai ver como que a gente manipula isso daí. Sim. Depois você mostra isso aí para o Pedro, que ele queria ver. Não estou vendo, está fazendo outra coisa. Ah, você está vendo? Ah, tu está aí, está quietinho. Não, peraí. Agora estou vendo.
que apareceu. Por exemplo, para esse serviço aqui, que é de barracão, vai precisar de 3 carpinteiros no primeiro mês e 2 aqui no segundo mês. Ok. Aí, tipo assim, era o que eu estava falando, aqui tinha dado 2,24. O que a gente fez? A gente arredondou, porque não Assim, tinha ó, como colocar. você pediu 1,1, você precisa de 2. Entendeu? Então aqui é o que Esse arredondamento a gente que define o critério? arredonda sempre para cima, não é, Vivi? Ele arredonda sempre para cima. Beleza. Quando ele passa, porque ele deu 2,24, aí ele vai arredondar para cima. Perfeito. Baseado na jornada que foi informado lá, que era 220 horas, e 10 horas por dia. Aí ele faz esse cálculo aí. Beleza. Aí, se você for, de repente, aumentar a jornada, aí você tem que ver lá a questão da hora extra, que aí foi uma coisa que ela falou que depois a gente viu. 10 horas. De Você 7 está e contando 5. Você está contando com ele. Contando com a. De 7 e 5. De 7 e 5, de 6 De 7 a 5 são 9 horas. 9. Ups. Ops. Ops. Tá, eu sei onde é que muda. Pode ficar tranquilo. Aí, é bom para testar, cara. Tá vendo? Tá vendo? Ops. Na verdade, é combinado, Juliana. Tá vendo o negócio aqui? Tem que alterar. Onde é que altera esse negócio? Vamos lá, pergunta de prova. Onde é que altera? Tá, agora você me. Tem 2 lugares para você alterar esse negócio. Deixa eu ver aqui. Um é no. Vamos lá. Não vou falar, não. Não vou falar, não. Fala, então eu vou. Um é no parâmetro geral, no F6, você vai lá e vai mudar para 9 horas. E o outro você vai ter que fazer a alteração geral dos insumos, porque você colocou 9 horas, 10 horas para todo mundo. Aí você vai ter que recalcular. Então, boa, vamos recalcular isso aí. Aí pergunta o Pedro se trabalha sábado, domingo e feriado logo de uma vez. Inicialmente, não. Não. Tá. Para orçamento, não se trabalha sábado, domingo e feriado. Tá, beleza. Então, vamos lá. PET. Depois, quando for para planejar e ver, né? Isso. Tá. Bota aqui 9. 9 horas aí, onde está 10. Isso, ok. Agora, você vai fazer aquela alteração geral dos insumos. Vai mudar todo mundo para 9. Aí, vai lá no... aí, orçamento e insumos. Alteração geral. Isso, aí você vai marcar onde está escrito jornada, né? Jornada período não, é só jornada. Do lado esquerdo é embaixo de insumo derivado. Isso, vai botar em 9. Vivi, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu Pode vi fazer. que ele arredondou todos os insumos. Você consegue arredondar só o que é funcionário? Ou quando você arredonda tudo? Eu arredondo só a mão de obra, lá no recurso, só a mão de obra. Vai, onde você viu, depois você me mostra. Vai ali para grupo de custo, tem que selecionar só o mão de obra. Vai clicar na setinha para o lado direito. Uhum. Isso. Avançar. Uhum. Avançar e executar. Fechar. Isso, fecha esse quadro. Isso, né? Eu Isso. estava falando dessa pedra britada aí ao fundo. Ó. Ah, tá, vamos dar uma olhada. Espera aí. A pedra britada, ele arredondou também, né? Aparentemente sim, porque ela tá dando um fechado, entendeu? Tá dando 0, alguma coisa. Aí agora você faz o seguinte, você do lado lá no onde você colocou o calendário, que é ali em funções principais, aí na terceira coluna ali tem outros. Isso. Aí vai no calendário da atividade. Quando você clicar nessa setinha aí, vai aparecer calendário da atividade.
Clica aí, calendário da atividade. Ele está com 10 horas, aí você vai trocar para 9. Clica clica na primeira caixinha, onde tem um calendário. Aqui, Isso. né? É. Só que você calculou só do barracão. Clique em cancelar para mim. Você tem que selecionar todas as atividades, Seleciona todas. Isso, agora vai lá. Isso. Aí agora clica no calendáriozinho. Isso. Isso. Vai clicar em OK. Isso. Agora você vai em processos e manda ele calcular a alocação de todo mundo. Isso. Tudo bom? Isso. Sim. Como é que estão as coisas? Aí depois você manda ele jogar para o quadro de permanência. Peraí, tá? Uhum. Fala de novo, Luzia. Aí vai no menu processo novamente, manda ele arredondar, porque ele vai refazer o cálculo. Alocação de recursos, arredondar. Arredondar, peraí. Isso. Está travado. Provavelmente. Uhum. Sim. Sim. Gabriel, respondendo a sua pergunta, quando eu mando arredondar, ele arredonda tudo. Se eu quiser arredondar só a mão de obra, aí eu tenho que acertar manualmente no quadro de permanência. Entendi. Ok. Clique em OK. Original. E Santa Lúcia. Aí vai lá no menu orçamento, quadro de permanência. Uhum. Esse pedra britada aí, por que ele arredondou? A classificação lá deve estar como mão de obra ou equipamento. A pedra está classificada como mão de obra, o estagiário como material, tá vendo? Por isso que ele calculou. Onde que a gente confere o grupo de custos? Aqui do... Lá no cadastro do insumo, pedra britada 1 e 2, tem que mexer nisso daí. Por isso. Tá vendo que equipamento ele não calculou? Ele só calcula onde tem... Só calculou porta, tá vendo? Aí, ó. Tá vendo? Aí ele calculou a mão de obra de pedreiro, do operador, tá vendo? É isso aí. Não, porque o contrato não é o contrato não é para o Paraguai. Agora, tem uma coisa aqui, deixa eu ver aqui. Que tá faltando. Deixa eu ver aqui, peraí, cadê ele? Mas aí a gente quer que tenha os nomes. Só um minutinho, peraí. Não, mas não é que tá, não tem que ter. O CREA não pode determinar o plano país. Pode. Mas, eu entendo isso, entendo. Mas você concorda comigo? Inverte a questão. Né? Foda-se o Brasil, entendeu? Aqui é assim, meu irmão. Toma aí, entendeu? Peraí, um instantinho, tá? Uma coisa aqui. Entendi. Porque é como saiu lá os dividendos. O nome de grupo. Acho que é o Paulo, Carlos e você, eu acho. E com o Ronaldo, né? Fecha esse quadro de permanência. Um instantinho só. Beleza, tá bom. Um minutinho só, vou fazer um negócio aqui.
Uhum. Fecha ele. Ah, ficou só com a planilha. Pode fechar a planilha também. Esse anexo aqui? Pode fechar. Vou fazer o que tem que fazer, né? Ah, Espera aí. Só um instantinho, peraí, deixa eu acertar só um parâmetro aqui. vou no banheiro aqui, Vivi. Uhum, vai. Aham, desse. Uhum. Cheguei. Já foi aqui. Abre lá novamente o quadro. Aqui? Orçamento, quadro de permanência. Todos. Isso. Perfeito.
Mas, Aí você pode filtrar só pelo que você precisa ver, tá? A pedra tá certa, é isso mesmo. Ela precisa, o quantitativo dela é 38 a 1,6, eu não sei qual é lá, se é metro cúbico, metro quadrado, pedra habitada, Uhum. para cada período, tá vendo? Ele dá o quantitativo das pedras, Uhum. Tô vendo, tá ok. tá vendo? Aí Então, embaixo, os encargos também, ele vai dando o quantitativo de cada um, porque ele dá em metro quadrado e metro cúbico, e aí no quadro é para você avaliar os quantitativos com arredondamento ou sem arredondamento, entendeu? Certo. entendi. Aí, se você quiser modificar, no caso dos recursos, é só você digitar na própria tabela, aí você consegue digitar e modificar. Vamos supor, o carpinteiro deu 2,24, aí eu vou usar 2, aí você coloca 2, em vez de você colocar 3, entendeu? Aí você consegue manipular, tá? Sem arredondamento. Mas Tá não ok. tem como arredondar só a mão de obra. Entendeu? bom, beleza. Aí, o que acontece? Depois que você fez isso, aí a gente já gerou os relatórios, né? Eu não vai pro sul? Depois que você já viu quanto que calcula a quantidade de recursos, preencheu o cronograma ainda em orçamento, e aí já está pronto o projeto. Qual é a próxima etapa? E a próxima etapa? Deixa eu ver. Então, É. esse projeto, como eu tinha falado, era o projeto que estava no Compor, né? Quando a gente um exemplo, quando a gente manda para o cliente, o que a gente manda? A gente gera ele no Compor, né, e traz para o Excel. Então, a gente faz uma planilha em Excel, às vezes a gente dá desconto linear, né? Então, assim, esse valor que está aí seria a planilha EMOP, e 0 EMOP e SCO, né? E no caso, a gente não foi essa planilha que a gente mandou para o cliente e ganhou a obra, a gente deu um desconto. Beleza. Nesse caso em específico, a gente deu um desconto linear. Como que a gente aplica o desconto aqui? Tá, Entendeu? entendi sim. Então, o que acontece? Eu sugiro que você, o que você quer fazer no sistema? Você quer congelar o seu orçamento inicial, que é esse aí, Uhum. ou você quer criar um outro orçamento com base nesse daí? O que você prefere fazer? Se eu congelar esse daqui, eu posso fazer uma auxiliar, porque essa aqui seria a Isso, principal, que a gente pode falar, entendeu? isso. Ele vai congelar e manter o histórico e vai passar a Isso. trabalhar no novo. Exatamente. Só faltou uma coisa que a gente não fez. Ali, clica ali na aba de planilha de atividade. Planilha de atividade, que a gente não fez, que é importante a gente fazer. Ali está aberta já. Tá. Vou fechar aqui, então. A gente vai em processos. Tá, peraí, só um minuto. Tá. Especificamente essa parte, né? Agora eu vou no caixa. Planilha de atividade. Já está aqui. Tá, certo. Já está aí. Aí você vai selecionar todas as etapas. No X de azul. Para todos, né? Aí você vai em processos. Peraí. É o final, né? O objetivo de ter as caixas. Bem. Processos. Aí tem uma função aí chamada, bem para baixo, copiar linha base. Como é que é? Copiar linha base. Que a gente vai manter a linha base que estava antes. Vamos copiar a linha base. Você vai colocar lá. Pode ela para baixo. Aqui. Isso, clica aí. Se você quer uma caixa de obra, então Ele vai copiar e vai atualizar a linha base do cronograma, tá? Ok. Fechar. E você vai calcular o projeto. Calcular.
Isso, vamos lá. Aí apresenta a documentação. Comprova a relação jurídica das partes, contrato, tal. Contrato seu com a empresa, Clicar em fechar. e o atestado técnico pela contratante. Aí, agora, você vai lá no menu projeto e vai clicar na pastinha azul para a gente voltar lá na visão inicial. Tá. Não, mas aí... Tá. Vou pegar umas coisas. Tá. O projeto que você está trabalhando é esse orçamento que está do lado direito, tá certo? E aí você vai criar uma revisão. Cheguei aqui agora. Ah, tá. Diga. O projeto que você está trabalhando é o do lado direito, o orçamento, é o Certo. identificador 17. Aham. Agora, a gente vai criar um outro orçamento baseado no anterior, só que a gente vai bloquear o anterior, tá? Aí você vai clicar na caixinha do lado direito. Tá. Nesse negócio aqui. Aqui? Isso. Tá, peraí. Aí você vai na engrenagem do lado direito. Vai clicar na setinha. Revisões múltiplas. Uhum. E aí você vai colocar uma descrição da revisão, aí você bota lá desconto linear, alguma coisa assim, para você saber o que você fez. Tá. Certo. Aí você vai clicar em avançar. Beleza. Falou. Aham. E vai criar uma revisão vertical desse orçamento. Ou seja, ele vai criar uma filha e vai... para você poder mudar isso daí. Vai clicar em avançar, né? Revisão vertical de orçamento, né? Certo. Avançar. E vai clicar em executar, sim. Só um minutinho. Pronto, aí você vai clicar em fechar. Observa que ele mudou a cor do anterior. Ah, tá. E criou um 20, não é isso? E criou o 20. Se você arrastar a rolagem aqui embaixo aqui na... Aí você vai ver lá, ó, houve um desconto linear e criou-se a revisão 2, tá vendo? Tá. Aí agora você vai trabalhar na que está em vigor, que é a de baixo, vai abrir. Peraí, como é que é? Você vai agora, a de cima está congelada, que ela muda a cor, você vai trabalhar na de baixo. Olha, Aí mas daqui, não, peraí, essa daqui ela não seria o desconto linear, essa 1.1, entendeu? Não, mas ali é só o motivo. Ele diz por que você revisou. Aí ele só grava que vai, no outro houve um desconto linear, mas só que ele, em vez dele gravar no de baixo, ele grava no de cima. Só isso a diferença.
tá? Aí você vai abrir o projeto de... É o de cima. É o de cima, é. Peraí. Qual é a revisão 2? Todo um, é isso? É esse de cima, é. Abre ele. Então, é 17 que travou, né? 17. Tá estranho essa tela, ficou esquisita. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu olhar aqui. O que que aconteceu? Peraí. Na minha tela. É isso mesmo. Ah, ele jogou para cima e manteve o 17, tá vendo? Ah, tá certo. É porque a regra, o que ele fez é diferente, que eu estou com outro tipo de revisão na cabeça. O que que ele fez? Ele copiou o projeto que você estava e jogou para cima e colocou assim o que houve. Por que que houve a revisão? Porque houve um desconto linear. E aí você vai continuar trabalhando no de baixo, no 17. Ele fez só uma cópia dele. É isso mesmo. Então, peraí. Então, a 20 a gente deixa. Isso, e trabalha na 17, que é a que está em negrito. Aqui está corrente e a que está em negrito. Estranho, né? Esquisito. Então, seleciona 17. Isso, Ok. de baixo. De baixo. Clica 2 vezes na 17. Isso. Uhum. Isso. Esse aí, como é que foi o desconto linear que você aplicou? Qual o percentual? Deixa eu confirmar aqui. Só um minuto. Uhum. Foi 12,31. Doze ponto trinta e um, né? Beleza. Aí, o que que você vai fazer? Para dar um desconto linear, você vai usar lá o menu de orçamento. Tá, peraí. Uhum. Aí tem uma opção lá no finalzinho chamada definir total. Isso. Isso aí. Aí o que que você vai fazer? Como que você aplicou esse desconto linear? Você pegou e aplicou em cima da planilha, em cima dos insumos, do grupo de custo? Como é que você aplicou? Em cima, no caso, dos itens, as composições. Das composições, tá. Aí você vai selecionar ali, ó, obra inicial, que vai selecionar o projeto, né? Isso. Dá o clique em OK. Você clica 2 vezes ou em OK, que às vezes eu posso ter duas obras dentro do mesmo projeto. Ok? E vai botar embaixo a obra final. Ok. Isso aí.
Fechar. Uhum. Agora você vai selecionar onde você vai aplicar o desconto. No caso, é sobre os insumos que estão vinculados dentro das composições, né? Exato. E aí, ali, você vai selecionar todos os recursos do lado direito, Peraí. ali no xizinho preto, né? Xizinho aqui, né? Preto não, agora é azul. Tá. Aí, ali, no desejado, você vai colocar o preço que você tem que chegar do orçamento. Ah, tá. Aí, no caso, eu coloco o preço aqui, né? É, Tá. Esse atual aqui, tá, é com o BDI, beleza. isso. Ok. Aí, ele aplicou a 12,304%. É. É isso mesmo, né? É. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai criar um novo preço dos insumos, tá? Aí você, ali na descrição do preço, você coloca, preço definido devido a desconto linear, alguma coisa assim, só para poder identificar. O desconto, alguma coisa assim. Isso. Aí você vai clicar em simular variação. Simular variação? Isso. Clicou? Peraí. Já cliquei, tá? Tá, e depois você vai clicar em executar. Isso. Isso. Aí agora você vai clicar em fechar. E agora você vai calcular o projeto. Fechei. Ah lá, ele atualizou o preço, ó, lá em cima. Tô vendo. Ficou certinho? Não. 26.367. Eu tinha colocado 26.369. Eu não lembro. Vamos voltar lá. No processo de definir total de novo. Oi? Volta lá na função de novo. Em qual função? Não. Definir total. Tá. Repete o processo, colocar a obra inicial, a obra final. Isso. Seleciona os insumos, né? Aí, insumos. Aí, bota lá, 26.369, né? Uhum. 26.369, 248,60. Faltou 6 centavos, né? Oi? Cria lá novamente o preço. Faltou 0,006 centavos. Tá certo agora? 26.369, 248,60. Isso. Deixa eu ver. Planilha. Proposta. Simular a variação, né? Uhum. 369. E E clicar em aparece executar. essa simulação.
Não, geralmente para insumo ele não vai trocar ali não, mas quando for tarefa ele troca o preço, por isso que clica em simular. Senão, se você não clicar, ele não deixa você executar. Tá. Ah, tá. Vai. Ah, já sei o que que é. Acho que é porque as taxas estão com... Não, lá mostrou com 4 casas, tá certo. Clique em fechar. E clique em calcular. Acho que é por causa do arredondamento que ele está dando esse problema. Pode ser. Mas aí ele deveria assumir, sim, o 369 que eu estou colocando, independente do arredondamento. Continua. Ele deveria, acho que é o arredondamento, ele deveria assumir. Eu posso abrir um chamado para ver isso daí. Deixa eu... Ele tem que ficar 26.369. É por causa das taxas, né? Ah, ele tá... Eu acho que pelo log ali que eu printei aqui para colocar no documento, ele arredondou. Já sei. Vai lá no F6, no F6. E vamos mudar as taxas para 4 casas decimais. Exibição, acho que é exibição. Geral. Não, é casas decimais. Casas decimais, perdão. Casas decimais. Aumenta ali, tá vendo os percentuais? Está com 3, bota para 4. Percentuais 4. Bota 4. Monetários, quantitativo, taxa, está 4. Ok. Ok? Clique em OK. Tá. Agora vai lá e faz o processo do definir total de novo. Isso. Agora acho que ele vai considerar o cálculo com 4, entendeu? Porque ele deu 0,0006. Eu acho que foi isso. Se não foi isso, Deixa eu gravar essa tua tela aí antes de começar. Peraí. Fica aí. Não termina a hora, não. Peraí. Aí, se não der certo, eu abro um chamado e vejo por quê, tá? Peraí. Eu tenho um gravador de tela. Cadê ele? Aqui, screen to GIF. Aqui. Espera. Cadê o screen to GIF? Cadê ele? Espera. Pode fazer. Você coloca lá o 26.369. Isso. Agora ele deu 26.369.248,60, né? Tá, agora botar lá o preço. Simular a variação e depois executar isso. Fechar. Calcula o projeto agora. Agora deu uma melhorada, tá vendo? Ainda não chegou. Engraçado, por causa do arredondamento que está em algum lugar. A não ser que a gente mande truncar, mas truncar, ele não vai chegar no valor. Será que ele vai? Não. Vai lá no F6, vai lá no parâmetro do F6 e manda ele truncar e calcula o projeto. Vou parar a gravação. Isso.
Casas decimais, né? Clica ali em... Ah, tá redondo. Bota para truncar. Acho que truncar vai ficar menor, não? Não sei, ou então bota não utilizado. Clique em OK e calcula o projeto de novo. Só calcula o projeto, né? Uhum. Diminuiu. Porque agora não faz diferença se ele truncar ou não. Quando ele truncar e calcule, a gente viu o que a gente faz. Considerar casas decimais. Truncar. Não, truncar. Ah, tá. Porque a gente estava arredondar. Testa com truncar. Ou então você desmarca, não considera casas decimais e manda ele colocar o preço que você precisa, entendeu? Tá. Deixa eu testar isso. Truncar. Não utiliza. Truncar? Não, considerar casas decimais. Manda ele truncar, OK. E clique em calcular. De qualquer forma, eu gravei a sua tela e eu abro o chamado, entendeu? Tá. Ele tem que botar... já diminuiu, tá vendo? Você tem razão. Aí você faz o seguinte, vai lá no F6, marca aquele parâmetro para ele não considerar e manda ele botar lá o valor que tem que ser do projeto. E aí eu vou abrir um chamado se não der certo. Não utilizado, né? De repente pode ser a casa decimal do monetário, não? Eu tô pensando aqui. Tá 2. Pode ser, mas aí o monetário é com 2. Não adianta. Se você botar com 4, quando você mandar para o Proteus, ele vai mandar com 2. Ele vai cortar, entendeu? Entendi. Clica em considerar casas decimais e deixa não utilizado. Tá. E bota o... Fica lá, considerar casas decimais. Tá, é isso aqui, né? Isso. Tu não marcou, volta lá, tu não marcou. Oxi. Casas decimais. Não, utilizado, né? Marcou? Não. Isso aí, agora sim. Assim? Agora clique em OK, e vai lá no definir total e define o 26.369. Definir total. Clica em fechar. Já foi? Foi não, tu vai fazer ainda. Tá, seleciono todos. Isso, já botou, né? E agora? Vamos ver. Se não funcionar, aí a gente deixa isso em stand-by e eu vou abrir um chamado. Fechar. Agora calculo o projeto. Agora foi. Quase. Não, parece, acho que é isso mesmo. 36, deixa eu ver. Ai, meu Deus. Não, mas a diferença foi pouco. Igual da outra vez,
tinha dado 66 centavos, lembra que eu te falei quando foi registrado? Mas aí é arredondamento, não tem também. Não pode dar uma Não dá para ficar igual, não vai ficar igual. R$ 32. É isso, acho que é isso, né? É. Foi? Oi? Ok. Ok? Uhum. Então, aí, depois que você aplicou o desconto nesse projeto aí, teve outro desconto? Não, Não. foi isso. Aí, beleza. Aí, o que que você vai fazer? Você vai voltar lá no menu projeto. Depois que ele saiu do orçamento, ele vai para onde agora? Aí vai para a obra, para o planejamento. Tá, ele vai para o planejamento, mas e a parte de venda, como fica? Ele não vira um contrato? Sim, então, o valor de contrato já é esse. Tá, então a gente vai transformar esse orçamento em contrato? Ou vocês chamam contrato ou chamam de venda? Contrato. Contrato. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai alterar o nome da fase, tá? Tá vendo que tem um botão assim, TOTUS, construção, obras e projeto? Uhum. Aí, ó, bem no meio, tem do lado do backup. Uhum. Peraí. Gerais. Aí a gente vai trocar o nome dessa fase, desse menu, ali, ó, na terceira aba, fases do projeto. Aí eu botei orçamento, venda, planejamento e execução, tá vendo? Peraí. Bota ali na descrição da fase de venda, você coloca contrato. Aí no sistema vai mudar a nomenclatura para contrato. Uhum. E o planejamento fica como planejamento e execução como execução. Se precisar trocar, a gente troca. Tá? Uhum. Aí vai clicar em OK. Isso. Aí agora você vai lá na pastinha azul novamente. E agora a gente vai transformar esse orçamento em contrato. E Certo. depois a gente transforma em planejamento, tá? Hum. Aí você vai selecionar o projeto de baixo, que é o que está. 17. Do lado direito. Aí você vai ali na flagzinha. Peraí. Uhum. Aí você vai na engrenagem. Revisão múltipla. Revisão múltipla. Isso. Isso. Aí agora você vai avançar. Avançar? Aí você vai criar uma revisão horizontal de orçamento, que é o orçamento agora efetivamente que você vai trabalhar. Vai avançar. E as outras duas vão ficar paradinhas lá, que foram as revisões que você fez. Uhum. Executar. Fechar. Apesar que o seu orçamento, ele ficou, tá certo. O teu orçamento depois, ele fica inalterado ou pode acontecer dele... Pode acontecer da gente, um exemplo, fazer uma reratificação e acrescer itens, excluir itens, mudar quantidade. Isso pode acontecer mais para frente.
mas não no orçamento, e sim no orçamento. Você muda o orçamento ou você muda o contrato? O que que mudaria? Então, o contrato, ele pode ter um aditivo, entendeu? Uhum, entendi. É, beleza, tudo bem. Aí você criou a revisão de orçamento aí, que é a 21, que é a que você vai trabalhar, tá certo? Que é a Certo. corrente. Você vai selecionar ela na caixinha. Peraí. Vai na engrenagem. Revisões múltiplas. Agora que o orçamento está pronto, você vai clicar em avançar. E agora você vai criar o contrato, tá? Ali, ó, revisão vertical de contrato. Agora, com base nesse orçamento, você cria o contrato e planejamento, né? Uhum. Eu gosto de fazer separado, vamos fazer separado. Você pode, dentro do mesmo projeto, ter o contrato e ter o planejamento. Eu gosto de fazer separado. Bota, primeiro cria a revisão de contrato. Revisão De a vertical contrato. do contrato, né? Do contrato. Fechar. Isso. Aí criou 22, né? Clica em cima da 22 para ver se ele mudou a cor do anterior, porque às vezes eu me confundo um pouco quando é horizontal e quando é vertical. Tá, aí ele congelou o orçamento. Beleza, tá certo, é isso mesmo. Uhum. Agora, o que que você vai fazer? Dentro desse projeto onde está escrito contrato, é onde você vai cadastrar o contrato do cliente. Que isso aí não é contigo, é com outras pessoas, né? Pessoal que cadastra o contrato, como é que vão ser feitas as medições. Não sou eu. Tá, então a gente vai mudar. O que que a gente vai fazer? Com base naquela fase ali do. Ele criou uma árvore. Só para eu entender, ele bloqueou o orçamento inicial. É isso mesmo, tem que ficar bloqueado mesmo, né? Sem alteração. Não, Tá, então, pode ser que daqui a alguns meses se faça essa re-hack que eu te falei. Aí eles vão incluir itens, né? Mas a gente pode criar outro, não pode? aí você faz uma revisão do que estava corrente, que era o 21. Isso, Ah, tá. beleza. Aí agora, o que que você vai fazer? Você transformou parte do projeto em contrato, que é onde a gente vai cadastrar o contrato do cliente, que não é contigo, é outro pessoal, né? Uhum. Aí a gente vai agora também transformar esse projeto 21 em planejamento, que aí agora a gente vai jogar ele lá para a área de planejamento, tá? Aí você vai selecionar a linha 21. Tá, peraí. Selecionar esse aqui, né? Isso, e vai lá na engrenagem. Revisões múltiplas. Isso. Aí você vai avançar. Isso. Aí ele vai criar a revisão vertical de planejamento, tá? Então você vai ver a árvorezinha aí, orçamento, o contrato e o planejamento, tá? Aí vai criar o planejamento, né? Isso aí, fechar.
Isso aí. Tá vendo? Que o 23. Ah, tá. Isso. Aí, o que que vai acontecer? O que que vai acontecer? A gente vai ter o contrato. Ele criou uma. Eita, peraí. Ele criou uma revisão vertical de planejamento. Por enquanto, o planejamento está bloqueado, tá? E aí, o que que você vai fazer? Ele nem teria que criar uma versão original de planejamento. Não seria vertical, não. Peraí. Exclui para mim essa revisão vertical aí, clica nessa linha do planejamento, exclui no X, vamos fazer de novo. Só que eu fiz do 21, acho que tem que fazer do 22, se eu não me engano. E não pode ser vertical, tem que ser horizontal. Deixa ele excluir. Tá, excluiu. Espera um minutinho, peraí. Ele tem que ser horizontal, que esse negócio é chato de fazer mesmo. Peraí, deixa eu só fazer um teste aqui. Deixa eu só fazer um teste aqui, tá? Uhum. Deixa eu explicar para você de forma correta. Peraí. Clica ali para mim no projeto 22, só seleciona ele na caixinha e vai lá na engrenagem para ver se aparece revisão horizontal de planejamento. Não possui a permissão. Ué? Como assim? Tá. Acho que vai ter que ir lá no menu segurança e dar permissão. Vai lá no menu segurança para dar permissão ao seu usuário. Dá o meu também. Permissão de acesso ao projeto por usuário. Marca o meu também. Em processos, conceder permissão de acesso a projetos. Isso. Já está. Executar? Não, pera. Clique em mestre. Dá essa permissão para mim nesses dois aí que estão aparecendo. Isso. Clique em executar. Clique em fechar. Uhum. Agora eu espero um pouquinho. Não está dizendo que não tem permissão de alteração no projeto. Você acabou de me dar. Está dando erro. Está dando problema. O usuário não possui permissão de alteração no projeto. Eu tenho sim, você acabou de me dar, né? Uhum. Deixa eu conferir aqui de novo. De
qualquer forma, depois que a gente botar na fase de planejamento, esse treinamento do planejamento é com vocês também, né? É a mesma equipe, né? Eu acredito que sim. E deve acrescentar, no caso, os engenheiros de obra, né? Uhum. Com permissão, não entendi por quê. Tá, a gente faz o seguinte, a gente vai pausar nessa parte do orçamento, eu vou ver o que está acontecendo aqui que eu não consegui trocar a fase para planejamento, e aí eu estava pretendendo parar umas 4 horas para eu poder ajeitar aqueles relatórios que eu tenho que ajeitar. Certo. E aí, se você quiser ir lá para o outro projeto para tentar tirar alguma dúvida, a gente pode fazer lá. Se não, se falar, ó, eu não preciso de ajuda, aí a gente pode parar, tá? Uhum. Essa parte aqui eu vou ter que ver. Já tem data para a próxima? Deixa eu ver. Eu vejo aqui para você. Hoje é dia 28, né? Deixa eu ver. 28. 28. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar minha agenda aqui. Agenda. Produzir. A previsão é dia 5. 5/7. 5/7? 5/7. Ok. É 5, 10 e 12. 5, 10 e 12. As primeiras 3 datas, né? Uhum. Então, no dia 5, aí você tem... O que você vai fazer? Você vai pegar esse projeto aí que eu passei para você, ou esse outro projeto, e vai repetir essas mesmas coisas que a gente fez. Tá. E aí você valida lá a sua anotação. Uhum. Vê se está certinha. Engraçado, agora ele excluiu. Olha só, ele deu erro e excluiu agora. Espera aí. Tá. Eu vou ver o que aconteceu aqui. Uhum. Eu vou acertar isso daqui. Tá? Aí, fazemos assim, você pega aquele projeto que você estava, e aí você vai lá, importa a planilha de atividade, importa na atividade, tá? Tá. Aí, gera o orçamento, a revisão de orçamento aqui, igual a gente aprendeu. Gera a revisão de orçamento, bonitinha. E aí, repete, gera os relatórios, vê as curvas, vê a questão da alocação, tudo que a gente viu hoje você faz no outro projeto. Uhum. E aí, chegar no dia 5, a gente vê se você teve dúvida em alguma coisa, precisa repassar algum projeto, algum processo, ou então, se não for, a gente já começa na fase de planejamento. Aí, na fase de planejamento, é onde a gente vai mudar o escopo, né? Mudar o escopo, não é o escopo, a gente vai mudar a forma, a planilha vai mudar, né? Uhum. E aí vai começar, aqueles serviços ali vai começar a abrir, tem uns que, né? Vai colocar de acordo com a obra, de acordo com a execução, né? Certo. Aí ver como é que vai ser o planejamento, como que vai ser a parte de histograma de materiais, como que é feito os pedidos. Uhum. A gente vai começar a ver essas coisas, tá? Tá bom. Ver o cronograma executivo. Uhum. E aí não vai dar tempo, mas aí a gente manda o apontamento para o aplicativo, como é que o aplicativo se comporta, como é que o engenheiro acessa, não vai, aí a parte do planejamento vai envolver tudo isso aí. Tá. Tá bom? Tá bom. Beleza. Então tá. Eu vou ver esse problema aqui, vou ajustar os relatórios, e aí a gente se vê no dia 5, tá? Bom, então, Vivi. Daqui a pouco eu vou poder... Para gravar esse? Ele está gravando, eu vou parar agora, e aí, assim que o Drive liberar para mim a gravação, eu mando para o Léo, e o Léo compartilha com vocês, tá? Beleza, Vivi. Um beijo para vocês.